Boa noite a todos. É com uma enorme saudade, um enorme carinho que eu venho hoje aqui falar com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre as questões 700 e 701 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a poligamia. Esse tema ele está dentro do capítulo da parte do Livro dos Espíritos que fala sobre a lei de reprodução. O espírito Miramês, que é quem vai responder a esses questionamentos de Kardec, ele inicia, após uma pergunta do Kardec, ele fala sobre a questão dessa igualdade numérica em que existe no nosso planeta. Nós temos uma igualdade numérica forte com relação à quantidade de homens e de mulheres. E ele diz que esse já é um indício da proporção a qual nós devemos nos unir. Ele fala também sobre a necessidade de reprodução, que já tem essa quantidade para que, como nós vivemos no planeta Terra, e é um planeta de provas e expiações, eu vou falar um pouco sobre a questão dos espíritos que já são depurados. Os espíritos depurados, eles não têm sexo. Não são nem homens nem mulheres, não carregam mais um sexo. Devido a não haver uma necessidade mais de ter um sexo. Nós encarnamos na Terra com um sexo, porque há necessidade no planeta Terra da reprodução. Sendo um planeta de provas e expiações, ele recebe muitos espíritos que precisam passar por essas provas. E para que receba esse espírito, para que a reencarnação dele aconteça, é necessário a reprodução desse corpo, né? Então, por isso, nascemos no planeta Terra com sexo, temos sexo, homens e mulheres. Existe sim algumas partes do globo um eventual desequilíbrio na quantidade de homem e mulher, mas é porque assim deve acontecer. Deus, na sua perfeição, sabe o que faz e sabe o que é necessário para cada parte do globo. Então não podemos achar que por condições do nosso prazer, das nossas vontades, deveriam ter muito mais mulheres ou deveriam ter muito mais homens. Podemos falar um pouco também sobre algumas pessoas que vêm com a prova da solidão, com o celibatário, né, pelas provas assumidas, então não casa, porque precisa assumiu algumas provas que de repente o casamento não permitiria que essa pessoa conseguisse atingi-las ou completá-las. E também tem algumas pessoas têm a necessidade de educar as paixões. E aí também vem e não casa. Sendo Deus a inteligência maior, tudo, e a gente precisa acreditar muito nisso, tudo está programado para a harmonia do planeta. Então, muitas vezes a gente questiona, a gente fala, mas Deus poderia ter feito assim. Que péssimo hábito esse nosso, né? Porque a partir do momento quando a gente passa a acreditar, ter fé, de forma muito plena, a gente sofre bem menos. Né? Ele traz numa questão também, na segunda questão, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Miramês fala bastante sobre a poligamia, que ela é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. A poligamia existiu, e com a permissão de Deus. Mas a extinção dela mostra
o quanto houve um progresso social. O casamento, ele diz também que o casamento precisa se fundar na afeição dos seres que se unem. Não pode ser, a poligamia ela é muito ligada à sensualidade e não ao amor. E o casamento em si, ele precisa estar fundado na afeição desses seres. Com o tempo, o casamento, ele deverá obedecer ao progresso da humanidade. Algo que hoje é muito forçado com relação ao casamento, porque algumas pessoas acham que é um dever, uma obrigação, estar com uma pessoa só, com a pessoa que casou. Acha que é por dever. E não porque é algo natural. Isso vai se tornar natural com o tempo, conforme a gente vai progredindo. Esse amor do casamento, ele tende a se tornar mais enobrecido, mais espiritualizado e não tão leviano como alguns ainda se encontram. A poligamia, enquanto ela demonstra maior imperfeição, enquanto alguns povos ainda praticam, enquanto, lógico que hoje em dia, para muitos povos ela é proibida, mas alguns povos ainda praticam, e isso demonstra bastante imperfeição. Não digo imperfeição intelectual, imperfeição na parte científica, mas na parte moral, sim, tá? Então existe essa questão muito forte que caracteriza um povo em estar num estágio bastante imperfeito. Por hoje é só. São duas questões bem curtinhas do Livro dos Espíritos, mas que nos trazem grandes reflexões, grandes aprendizados, grande vontade de progresso, e eu acho que é nisso que devemos nos pautar sempre, quando estudamos a doutrina espírita. Agradeço vocês, desejo uma ótima noite e um abraço muito carinhoso a todos.